Matias TV, rede web de comunicação, apresenta Santa Missa em seu lar. Oferecimento ABC Rede TV, Grupo Guerra, Lojas dos Retalhos, 51 anos de história. Rede Multidrogas Drogalim, Tupi Paulista. Supermercados São João, o nosso supermercado. Dr. Nedécio e Família. Júlio Sucatas, compra de metais. Serralheria Marçom, estruturas metálicas e portões eletrônicos. Festari Kits, Peg e Monte, na Avenida 9 de Julho, centro de Tupi Paulista. Bendita Fome, comida caseira. A Associação Comercial de Tupi Paulista. Jornal O Semanário. E Tecvim, soluções em informática. Você sabia que pode patrocinar as nossas transmissões? Junte-se a nós. Ligue 99812-5844. A sua parceria contribui para a expansão do Evangelho. Acesse nossos canais Facebook e YouTube Matias TV. Que nos acompanham pela TV Matias e Facebook da paróquia. Nesta missa, rezaremos pelas seguintes intenções. Missa de 7º dia, Vera Lúcia Sanches Alarcon. Missa de 1 mês, José Pedro Zanetti. Missa de 1 ano, Aparecida Matilde Scatolin Falsetti. Por todas as intenções depositadas sobre o altar e em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes da semana. 24º domingo do tempo comum. Somos convidados pelo Senhor bondoso e misericordioso a celebrar a vida nova do seu reino, que se manifesta em todos os que buscam viver a reconciliação e o perdão. Porque pertencemos a Jesus, rancor e raiva não podem ter lugar em nosso coração. A palavra e a Eucaristia nos ensinam a espelhar e nosso agir no amor sem limites de Deus por nós. Iniciemos a missa cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, estamos reunidos para a Santa Missa, que é a celebração da renovação do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu por nós uma vez por todas, mas o sacrifício dele continua se fazendo presente, se presentificando, se tornando aqui vivo, real em nossa vida por meio da missa. Então nós estamos diante da cruz de Jesus, irmãos e irmãs, da morte de Jesus na cruz para a nossa salvação. E Jesus crucificado
derrama sobre nós as graças de que nós precisamos neste momento da nossa vida, para vivermos uma semana abençoada e para lutarmos sempre contra o pecado, a fim de chegarmos um dia ao céu, que é a nossa meta. Por isso, com muita humildade, vamos nos reconhecer pecadores. Para bem participarmos da missa, precisamos reconhecer que somos pecadores, que precisamos de conversão, precisamos da misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, vós que
vossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-la. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirás severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderás pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa-te odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos, e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo, e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso e compassivo, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso e compassivo, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo, compassivo e carinhoso, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O
Senhor é bondoso e compassivo, compassivo e carinhoso. Não fica repetindo tuas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso e compassivo, compassivo e carinhoso. Quanto o céu por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor para os que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe os nossos crimes. O Senhor é bondoso e compassivo, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso e compassivo, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna.
Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o mês de setembro é mês da Bíblia. E ao longo desse mês, claro, como todos os outros meses, Deus tem nos falado pela sua palavra, pela sua presença entre nós. Então, nós temos de aproveitar e ouvir todas as semanas, todos os domingos, os apelos que o Senhor nos faz. Ouvir os apelos que o Senhor nos faz. Então, irmãos e irmãs, hoje o apelo é o apelo ao perdão. É a necessidade de perdoarmos de coração os nossos irmãos. E esse tema do perdão é mal compreendido, né? Porque facilmente se cai em dois erros dos quais devemos nos livrar. O primeiro erro é achar que tem coisas que não tem perdão, que o perdão tem limite, e há coisas que Deus pode me perdoar e há coisas que Deus não perdoa, e que também eu teria direito de não perdoar certas coisas. Eu teria o limite, até tal ponto eu perdoo, passou de tal ponto eu não perdoo. Não, tal pecado eu não perdoo, ou tal pessoa eu não perdoo. Então, isso é um erro, porque todo pecado pode ser perdoado. Deus quer nos perdoar de todos os nossos pecados, desde que nós tenhamos o coração aberto para reconhecer o pecado, para nos arrepender dele e para nos reconciliar com Deus pelo sacramento da confissão, que é o sacramento que nos perdoa os pecados, depois do batismo, depois que nós somos batizados. Depois, irmãos e irmãs, por consequência, perdoar o nosso próximo. Não há nenhum pecado que nós não devamos perdoar ao nosso próximo. Todos os pecados que fizerem contra nós, nós precisamos de coração sincero buscar o perdão, cultivar o perdão em favor dos nossos irmãos que fizeram mal contra nós. Então esse erro, o erro de que alguns pecados não são perdoáveis. O segundo erro é o outro extremo, é achar que na verdade nada é pecado, que o pecado não é assim tão grave, não é assim tão sério, que o pecado é uma construção social, por exemplo, para dominar as pessoas, né? A ideia de pecado, a ideia de o que é certo, do que é errado, seria uma construção da sociedade para manter as pessoas dominadas, né? Seria essa uma das ideias que circulam. É só uma impressão, é só uma coisa psicológica, que se cria um tabu sobre aquilo e se fala que é pecado, mas na verdade não é. Tudo que é do ser humano é expressão legítima do ser humano. Então se eu quiser fazer tal coisa, der vontade eu devo fazer e não é pecado, porque afinal eu tive vontade, então é uma coisa boa. Não, irmãos e irmãs, o pecado de fato existe. E o pecado de fato, alguns deles são graves. E alguns deles, se nós mantivermos, eles quebram a nossa comunhão com Deus. Quando vem essa tentação de relativizar o pecado, olhem para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus desceu ao mundo, irmãos e irmãs, Ele veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Ele se fez homem, o próprio Deus que é eterno com o Pai, o Filho de Deus que é eterno com o Pai e com o Espírito Santo, desceu ao mundo, se fez homem como nós, com exceção do pecado, igual a nós em tudo menos no pecado,
morreu na cruz de modo violento, humilhante, para poder nos libertar do cativeiro de Satanás, para nos colocar no seu reino glorioso, para que através da profissão da fé católica, da recepção dos sacramentos e da vivência dos santos mandamentos da lei de Deus, nós pudéssemos, pela graça dele, chegar ao céu. Então o pecado de fato existe, de fato é grave, custou a vida do Filho de Deus, custou a vida dele e custa realmente a vida de tantas pessoas que são vítimas das situações de pecado, dos crimes, de todos os tipos. Então o pecado é coisa séria. Então esses dois erros devem ser evitados e, por consequência, precisamos, para evitar esses erros, para não cair em duas doenças espirituais. Aquele primeiro erro que eu falei leva à doença espiritual do desespero. Bom, já que tem pecado que não é perdoável, e se eu me perceber tendo feito algum desses pecados, o que vai acontecer? Eu vou me desesperar. Aí eu fiz tal pecado, olha, tal pecado eu não tem como ser perdoado, então eu vou para o inferno, não tem jeito mais. Então eu estou realmente no fundo do poço e não tem mais como sair. É desespero, porque isso limita o poder de Deus. Eu coloco um limite para o poder de Deus. É como se eu colocasse Deus pudesse ir até certo ponto e depois de tal ponto ele não pudesse mais ir. E não é assim, porque Deus é todo poderoso e Ele é tão bondoso que Ele pode perdoar o pior dos pecados. Então o desespero é uma doença espiritual, não devemos cair nisso. E o outro extremo, que na verdade é o que a maior parte das pessoas acabam caindo, é o extremo da presunção, de achar que eu posso ir para o céu sem me arrepender dos meus pecados, sem buscar reconciliação com Deus, sem buscar mudar de vida. Muitos de nós, talvez, muitos dos nossos católicos, passamos dias, semanas, meses, até anos, sem recorrer ao sacramento da confissão. Passa dia, acorda, trabalha, faz as coisas, peca também, aí volta a dormir, no outro dia segue a vida, isso por anos e anos. Está longe da confissão, que é o meio de perdoar os pecados. Como que eu vou para o céu desse jeito? Como que eu vou me salvar? Como que Deus vai poder me perdoar se eu não vou recorrer ao meio do perdão? Então, mas não preciso disso, é presunção. Porque primeiro, se achar que não tem pecado, é presunçoso, porque tem pecado, só não reconhece que tem. Ou está vendo a coisa superficial. Ou acha que a igreja não deveria ter a confissão, mas aí é um orgulho contra Deus, porque eu não aceito os meios que Deus estabeleceu para me dar o perdão. Então eu me volto contra o sacramento da confissão que Deus instituiu, que Jesus instituiu, e quero ter o perdão do meu jeito, e não do jeito que Deus estabeleceu, no seu amor, na sua misericórdia, por nós. Para poder falar do perdão ao próximo, irmãos e irmãs, nós temos também de entender um outro ponto, refletir sobre um outro ponto. A diferença, a situação em que nós estávamos, em que nós estaríamos, se não fosse a graça de Deus. Em resumo, se não fosse a graça de Deus, o amor dele por nós, o amor gratuito, o amor benevolente, que o levou a morrer na cruz por nós, se não fosse isso, nós todos estaríamos condenados ao inferno. Todos. Nenhum de nós teria condições de ir para o céu. Nenhum de nós teria merecimentos para ir para o céu. Nenhum de nós. Nenhum. Todos nós, se não fosse misericórdia de Deus, vejam bem, não teríamos esperança alguma de ir para o céu. Porque qualquer pecado que nós cometêssemos, qualquer pecado grave que nós cometêssemos, seria impagável. O exemplo que eu dei de manhã, por exemplo, para ilustrar. O pecado é uma ofensa contra Deus, e Deus é infinito. Deus tem uma dignidade infinita, e nós somos seres finitos. Quando algumas coisas que a gente faz e tem como reverter, outras coisas não tem como reverter. Então, se eu tiro a vida de alguém, por exemplo, eu consigo até me arrepender daquele pecado, daquele crime, pagar por ele segundo a justiça dos homens, mas eu não consigo desmatar, vamos dizer assim, a pessoa, fazer a pessoa voltar à vida. É uma coisa irreversível para esse mundo, para a vida aqui desse mundo. Então, o pecado, qualquer pecado, não só o assassinato, seria irreversível, não teria perdão. Se eu, por exemplo, nutrir um sentimento de ódio contra o meu próximo, se não fosse a misericórdia de Deus ter nos resgatado, e eu, por exemplo, nutri por alguns momentos um sentimento de ódio, um desejo de morte, por exemplo, contra o meu próximo. Aquele sentimento que eu tive e que eu nutri, não foi só o sentimento que veio, não foi só a tentação que veio, eu também sustentei aquela tentação. Se não fosse a graça de Deus,
aquele pecado seria imperdoável, impagável. Nem que eu tivesse 1000 vidas, só aquele pecado de ter nutrido pensamento mal contra o próximo, que aquilo lá ofendeu a Deus de modo muito grave, não teria como ser pago. Nem que eu fizesse 1000 peregrinações, nem que eu fizesse 10.000 penitências, aquele pecado não teria como ser, pela justiça, sanado, só pela misericórdia de Deus, porque pela justiça não teria como. Não teria como Deus falar assim, não, ele mereceu aquilo, então eu tenho o dever de dar o perdão para ele, porque ele mereceu, de igual para igual comigo, ter aquele perdão daquele pecado. Não, nenhum de nós teríamos. E nós, pela confissão, somos lavados. O diabo arma um monte de arapuca contra nós para nos derrubar, e Deus, pela simplicidade da confissão, um ato de humildade, que eu recorro então a esse sacramento, coloco os pecados com consciência, com arrependimento, Deus me dá o perdão por meio do sacerdote, e a arapuca é desarmada. E toda aquela engenharia do mal que Satanás construiu para me derrubar é desfeita, porque o perdão é concedido, porque se aplica para cada um de nós os méritos da cruz de Cristo. O sangue de Cristo é derramado sobre nós para termos o perdão. Se nós entendermos isso, irmãos e irmãs, nós vamos perceber melhor a nossa relação com o próximo. A dívida da qual eu fui perdoado era impagável. E por que então eu não quero perdoar a dívida que o meu irmão tem contra mim? Repito, um pensamento alimentado contra o próximo, alimentado na alma, aquilo lá na mente, aquilo lá, se fosse pela justiça, jamais seria pagável. Jamais. Só esse pecado, sem contar os outros pecados. Porque eu ofendi Deus, e Deus é infinito. Eu não tenho como reparar um dano infinito que eu cometi contra Deus. Mas pela misericórdia dele, ele nos dá os meios. Pela sua morte na cruz, pelos sacramentos da igreja, pela ação do Espírito Santo que nos move ao arrependimento. Pois bem, se eu entendo isso, eu entendo então por que eu preciso perdoar meu próximo. E por que Deus me condiciona a perdoar o próximo para receber o perdão. Eu quero ser perdoado, eu percebo que eu tenho uma dívida impagável. Em primeiro lugar é isso. Percebi que eu tenho uma dívida impagável pela justiça normal? Percebi. Excelente. Vou pedir perdão ao meu credor? Vou pedir perdão ao meu credor, como esse homem da parábola que recorreu. Dá-me um tempo. Eu não teria como ter tempo, né? Tanto é que o patrão teve compaixão e perdoou. Nem que ele trabalhasse um monte, teria como pagar aquela dívida. Então o patrão perdoou. Ele foi perdoado de uma dívida impagável. Ele saiu de lá e cobrou uma dívida simples que uma pessoa tinha contra ele. Ao invés de fazer o mesmo, não. Ele usou de misericórdia para comigo. Eu vou usar de compaixão também para com essa pessoa. Não. Ele foi lá e fez justiça, entre aspas, né? Uma justiça injusta porque não levou em conta o perdão que tinha recebido. É isso que nós fazemos quando nós não perdoamos o nosso próximo. É exatamente isso. Nós somos perdoados de uma dívida, por exemplo, de 100 bilhões de dólares e não queremos perdoar uma dívida de 20 reais. Vamos colocar na proporção. Porque a proporção, a tradução que nós usamos aqui na liturgia, fala uma dívida muito grande. Mas outras traduções usam um termo de talentos, né? Um tanto de moeda, uma quantia de dinheiro. E a quantia que Jesus coloca ali, de fato, era uma dívida gigantesca, desproporcional. Mesmo uma pessoa muito rica teria muitas dificuldades de pagar aquilo. Quanto mais uma pessoa pobre, por exemplo, com mais dificuldades financeiras, não teria como, impossível. Então, é uma dívida impagável. E por que eu não perdoo meu próximo? O que Jesus falou, perdoai-nos, e nos ensinou a rezar, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim. Então, é proporcional. Tenho o perdão de Deus, dou o perdão para o próximo. Não dou o perdão para o próximo, não tenho o perdão de Deus. Vocês querem correr esse risco? Eu vou querer correr esse risco de não ter o perdão da dívida gigantesca que eu contraí contra Deus pelo meu pecado, e porque não quero, por orgulho ferido, né? Enfim, ou por uma teimosia, um sentimento ruim com aquela pessoa, não perdoar aquela dívida, não perdoar aquela pessoa e correr o risco de perder a amizade com Deus para sempre, correr o risco de estar longe de Deus, Ele que me chama a amizade com Ele que me chama a imitar os sentimentos dele. São Paulo, na carta aos Filipenses, fala, né?
imitai os mesmos sentimentos, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E ele nos falou hoje, na segunda leitura, na carta aos Romanos, ninguém vive para si mesmo, ninguém morre para si mesmo. Se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. A nossa vida não nos pertence. Eu não posso usar da minha vida para alimentar ódio, rancor contra o próximo. Ela pertence a Deus, então eu vou usar da minha vida para louvar a Deus, como uma resposta de amor a Deus. Então, Deus me pede, para o meu bem também, o perdão aos meus irmãos. Lembremos sempre das duas hastes da cruz, né? O amor a Deus, a haste vertical. Nós temos de amar a Deus, o alto, né? Olhar para o alto. Mas temos de amar o nosso próximo, que é a haste horizontal da cruz. Eu tenho que amar a Deus, pedir perdão para Deus. Eu preciso também amar meu próximo, quem está do meu lado, e também dar o perdão para o meu próximo. As duas coisas caminham juntas. A cruz não seria a cruz se não fossem as duas hastes, a haste vertical e a haste horizontal. Também nós não seríamos servos de Deus de verdade, amigos de Deus, de Jesus de verdade, se nós não quisermos de fato pedir perdão para Deus, reconhecer que preciso do perdão de Deus e conceder também o perdão ao próximo. Meu Deus, quantas doenças, quantas dificuldades de relacionamento, problemas familiares que se arrastam por gerações, que acontecem por quê? Por falta de perdão. E a maior dificuldade da falta de perdão é em família mesmo, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, depois passa ali para o trabalho e para as outras relações humanas, dentro da igreja também. Nós, padres, também temos que vigiar para não alimentarmos sentimentos, né, contra os nossos irmãos no sacerdócio. Nós somos humanos também, temos de lutar contra essas tentações. Enfim, todos nós estamos nessa luta. Agora, quanta gente se dá mal, carrega fardos terríveis, fardos que Deus não nos manda carregar, porque não perdoa. Quantas pessoas, por exemplo, não resolvem a situação com o pai, não perdoam o pai por alguma coisa e por isso não conseguem se relacionar bem no casamento, com o marido, ou depois no trabalho, ou com outras pessoas, ou não se dá bem com alguma pessoa da família. Então isso repercute em tudo na vida, né? Nas relações humanas, no trabalho. Por quê? Porque não resolveu, não perdoou, não deu a graça de perdoar aquela pessoa e por isso está sofrendo. Então quem não perdoa sofre mais do que aquela pessoa que não é perdoada, geralmente. E também pode acontecer de cometer um pecado maior do que a pessoa que fez o mal. Porque quando eu alimento pensamentos de ódio, de rancor, aquilo vai aumentando na minha percepção o peso do pecado. Então vai aumentando o ódio. Se uma pessoa falou uma palavra de desprezo contra mim, por exemplo, e eu não perdoo, eu não processo aquilo para perdoar aquela pessoa, na minha impressão, aquela palavra de desprezo, de humilhação, vai ser muito mais pesada do que realmente foi. Eu vou achar que ela foi muito mais grave do que ela realmente foi, porque eu estou alimentando aquilo, naquele veneno que virou uma sopa de veneno, vamos dizer assim, dentro do meu coração. Então eu vou alimentando aquilo, e a pessoa realmente pecou, realmente errou, sim, mas a percepção que eu tenho do pecado é muito maior, e portanto, o meu pecado se torna até maior do que o pecado da pessoa que me fez aquele mal. Nós precisamos uns dos outros para chegar ao céu, irmãos e irmãs. Precisamos do amor e para chegar ao céu. O amor a Deus e ao próximo. E o perdão é uma das dimensões do amor. Precisamos nos decidir hoje. Se você tem alguém contra quem você alimenta algum sentimento de ódio, de rancor, ou tem ainda algum rancor, algum tipo de mau sentimento, mesmo que de leve, procure combater isso. O pecado grave, né, aquele pecado mais grave, é quando eu desejo o mal para o próximo, quando eu falo, não perdoo tal pessoa. Pode ter certeza, isso é um pecado grave. Agora, aquela mágoa, aquele rancor, que eu combato, mas não combato tanto também, porque às vezes eu fico alimentando, isso também é pecado, mas tem que ser combatido para não se tornar um pecado mais grave. Precisa ser combatido para não ser alimentado e assim se tornar algo realmente que faça mais mal para nós. Mas alguém pode falar, mas isso não é ser bobinho, né? Para a gente terminar, não é ser tonto, não é ser, enfim, um alvo fácil das pessoas más? Não, porque o cristão pode querer, por exemplo, que seja feita justiça,
numa situação ali de um crime cometido contra mim, por exemplo, eu posso recorrer a advogados, recorrer à justiça, para ter aquela situação em meu favor, se eu acho que eu tenho direito a alguma coisa, para poder correr atrás disso. Não é pecado isso. O que é pecado é eu alimentar pensamentos ruins contra aquela pessoa. Eu posso falar, não, tal pessoa, eu acho que ela fez um crime contra mim, então eu quero que ela pague por aquilo. Mas desde que seja em nome da justiça, não como uma vingança. Eu posso querer que uma pessoa, por exemplo, pague por um crime que ela cometeu com sentimentos de vingança, de ódio. É diferente do que querer que ela tenha ali uma penalidade, mas para o bem da sociedade e para o bem dela também. Que sendo penalizada vai ter mais chances de pensar na vida e talvez até de se converter daquele pecado. Então é diferente, é bem diferente eu querer a justiça do jeito que Deus nos ensina e eu querer a justiça do jeito que o ódio nos ensina, que o ódio nos indica. Então, agora nas situações da vida, coisas que não são criminosas, mas que nos fazem mal, palavras, atitudes que ferem, que machucam, que provocam maus sentimentos, aí a oração. Mas não consigo perdoar tal pessoa, reze por ela. Mas não consigo rezar, então peça para Deus a graça de conseguir perdoar aquela pessoa, a graça de conseguir perdoar aquela pessoa que fez aquele mal. Não tem como Deus não conceder, não atender uma oração dessas. Não tem como Deus desprezar uma súplica dessa. E para terminar mesmo, pense o seguinte, você realmente quer chegar no seu leito de morte, lá nos seus últimos momentos de vida aqui na terra, carregando ódios e maus sentimentos contra o seu próximo? Isso não faria muito mal para a nossa alma? Não colocaria em risco a nossa ida para o céu? De estar ali a ponto de morrer alimentando maus sentimentos e não querendo perdoar? Deus me livre. Eu quero estar longe disso. Quero amar todas as pessoas, mesmo as que me fizeram mal. Eu vou transformar a minha oração em oração de conversão por aquela pessoa que me fez o mal. De querer o bem dela, de querer que ela se corrija, de que ela se converta. Posso querer, às vezes, por uma situação mais séria, um certo afastamento da pessoa? Pode acontecer. Não, é melhor não ficar muito perto da pessoa, porque podem acontecer outras situações. Não é pecado, desde que eu não queira o mal dela. E desde que eu faça o bem para ela, na medida em que eu puder. Se eu puder fazer o bem para ela, eu vou fazer. Nem que for só a oração, que já é um grande passo. Mas se eu puder fazer o bem de outra forma também, eu vou fazer. Então, se eu estou desse jeito, não é pecado. Eu posso até querer um certo afastamento. Então isso não é ser bobinho, isso não é ser tonto. Pelo contrário, é ser inteligente. É não carregar fardos inúteis. É não contaminar a própria vida com maus sentimentos. Quantas famílias deixam de se reunir? Quantas oportunidades são perdidas de ter contato com as pessoas porque não se perdoam? E depois vem aquele pior sentimento que é o remorso. Às vezes uma pessoa vem a faltar, aí vem o remorso. Uma coisa é a tristeza pela perda de um ente querido, que é normal, a gente chorar e sofrer. Outra coisa é o remorso. É saber que eu poderia ter feito alguma coisa, que eu provoquei dor em alguém, porque eu não quis perdoar, porque eu não quis, de fato, o bem daquela pessoa. Aquela pessoa sofreu por saber que eu estava com ódio dela, por exemplo. Como seria uma coisa horrível. Não deixemos isso acontecer, irmãos e irmãs. Se acontecer alguma vez, rezar mais fortemente a Deus, pedir a graça dele com mais força. Mas se não acontecer, se está acontecendo agora, reverta isso quanto antes, para poder comungar em paz, para poder viver em paz, para poder, assim, ter uma vida na comunhão com Deus, a fim de chegarmos todos juntos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces com a confiança de filhos. Senhor, ajudai a Igreja, por meio do sacramento da reconciliação, a fortalecer no coração do vosso povo a certeza do vosso amor, nós vos pedimos. Inspirai às autoridades públicas a construção de uma economia que favoreça a justiça social, o pleno desenvolvimento de cada pessoa e a redução dos riscos ambientais, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Concedei que os ministros leigos e ordenados, bem como todos os fiéis, aprendam, com vossa palavra, a viver o amor, o perdão e a acolhida mútua, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Despertai na sociedade o espírito de vivência fraterna e de respeito mútuo, livre de rancores, ódio, divisões e intolerância, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Fazei crescer em nossas famílias e em cada um de nós a compaixão pelos que andam por caminhos tortuosos e pelos que carecem de compreensão e acolhida, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Tudo isso vos pedimos, ó Pai de bondade, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha o Senhor a minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim
eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Anunciamos, Senhor, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Vera Lúcia, José Pedro, Aparecida, Matilde, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer:
Pai nosso, nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Vamos nos preparar para receber a comunhão. Lembrando que temos de ter o coração aberto, o coração aberto para poder comungar, preparado, e também as disposições do corpo. Então o coração, estar com a confissão pelo menos uma vez por ano, como pede a igreja, estar vindo às missas todos os domingos, dias santos, rezando, uma vida de oração, se não tem nenhum ódio contra o próximo, se vive a vida matrimonial corretamente, a vida matrimonial com o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Também, algum outro pecado que tiver que não se confessou, é preciso primeiro se confessar para depois comungar. É preciso primeiro ajeitar essa situação, resolver a situação, buscar a reconciliação com Deus, para depois, numa outra ocasião, fazer a comunhão, para não comungar a própria condenação, como diz o apóstolo São Paulo. E também as disposições do corpo, fazer inclinação antes de comungar o corpo de Cristo. Se for comungar na mão, fazer com as duas mãos, fazer o trono com as duas mãos e colocar a comunhão na boca diante do padre ou do ministro antes de virar as costas e voltar, comungar primeiro o corpo de Cristo. Quando chegar no seu lugar, rezar bastante, ficar em oração por bastante tempo, conversando com Jesus. Ele está à sua disposição para ouvir as suas preces, para te ajudar nessa caminhada, porque Ele vai estar dentro de você. Se você não pode comungar, peça a Ele a graça de o quanto antes poder comungar e voltar à comunhão com Ele. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
simples assim, tão fácil assim. Aceite e prove dessa graça. O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma. Milagre assim não há quem faça. Corpo que era pão, sangue que era vinho. Pra eternidade é o caminho. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, traz também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Trigo esmagado, Cristo imolado, ambos vão tornar-se pão. Um que perece, outro que permanece, para nossa salvação. Ó Senhor da unidade, tirai de nós a orfandade. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, traz também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não Permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se mais um instante, por gentileza, para os nossos avisos. Então, a partir de amanhã cedo, nós retomamos as missas às 7 da manhã. Então, a partir de amanhã cedo, de segunda a sexta, teremos a missa. Ficamos 2 semanas sem a missa de manhã. Primeira semana por causa da ordenação do padre Muriel. Aí a matriz foi preparada, enfim. E depois, retiro do clero, tivemos semana passada. Tivemos lá em Agudos, nossos padres, né? Então, ficamos fora durante a semana. Mas agora retomamos, se Deus quiser. E quem nunca fez a experiência de vir à missa às 7 da manhã, faça essa experiência. Dura 35 minutos. Uma missa sem canto, né, mais simples, e podemos depois iniciar os trabalhos do dia, uma comunhão mais forte com Deus pela participação na Santa Missa. Participe, procure fora os domingos e dias santos, participar mais algum dia durante a semana. Claro, a obrigação central, a necessidade principal nossa é dos domingos, mas nós podemos ir para além da necessidade, né? Podemos fazer além daquilo que é o necessário, podemos fazer mais por amor a Deus. Ele nos chama à proximidade com Ele em todos os momentos. Então procure participar algum dia que puder desta missa de manhã. Depois teremos então dos outros avisos. No domingo que vem é o segundo dia da novena de Santa Teresinha na capela do bairro Tabajarinho, às 17 horas. Daqui 2 semanas é a festa de Santa Teresinha. Passa rápido o tempo, né? Então já é 1º de outubro, daqui 2 semanas. Então a novena se inicia, e o segundo dia da novena, próximo domingo, 17 horas, lá no Tabajarinha. E durante a semana, a outra semana, né, a novena será às 20 horas no mesmo local. Na terça-feira próxima, missa no Oásis, às 20 horas. Quarta-feira, aqui na Matriz, 19h30. Quinta-feira, no bairro São Bento, a missa 20 horas. E mesmo horário, missa no bairro Bandeirantes, na sexta-feira. No sábado, a missa na Matriz será também às 7 da noite, como de costume, 19 horas. E a liturgia diária de 2024 está aberta a tanto para quem quiser fazer assinatura, quem quiser renovar a sua assinatura. Então, é só ir na Secretaria Paroquial. O que é a liturgia diária? É o livro que contém mensalmente as leituras bíblicas de cada mês, as leituras
que a igreja usa a cada dia na liturgia da missa. Então, amanhã tem uma primeira leitura, tem o Salmo, tem o Evangelho, na terça tem outro, na quarta tem outro, e assim por diante. Todos os dias do ano tem leituras diferentes. Então, para poder acompanhar essa liturgia, tem na internet também, quem quiser acessar vários sites que tem a liturgia diária, mas quem quiser ter fisicamente o papel em mãos, né, o livrinho, pode fazer assinatura, uma assinatura em conjunto, e então entrar em contato com a Secretaria Paroquial. Vale a pena para ter um acesso mais fácil à Palavra de Deus e poder tirar proveito, então, do que Deus nos fala a cada dia pela sua liturgia, pela liturgia da igreja. Como eu disse, tivemos o retiro do clero, né? Então eu peço orações pelo pregador. O retiro foi lá em Agudos e quem pregou o retiro para nós foi Dom Maurício Jardim, que é bispo de Rondonópolis, estado do Mato Grosso. Ele foi nomeado recentemente, tem 1 ano de bispo, é bem novo de bispo, e está iniciando essa missão lá. Ele é natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas está lá no Mato Grosso como bispo. Então peço que rezem por ele e pelos padres, né, nós padres que participamos do retiro ao longo da semana passada. Também peço orações por Dom Oswaldo, nosso bispo emérito, que completou no dia 12 de setembro, dia 12 agora, terça-feira, completou 41 anos de bispo. 41 anos de bispo, e no final do ano ele vai completar 60 anos de padre, de sacerdócio. Ele está bem de saúde, são as questões normais da idade, né? Mas ele está bem e pôde estar conosco, celebrando a missa no último dia do retiro, na sexta-feira. Então rezem por ele. E dia 20 agora, próxima quarta-feira, se completam 20 anos da morte de Dom Daniel Tomazella, que foi o nosso segundo bispo. Talvez tem gente aqui que foi crismada por Dom Daniel Tomazella. Foi bispo da nossa diocese, né, por vários anos. Chegou aqui em 69 e ficou até a sua morte em 2003. Está enterrado lá na Catedral São Bento, a nossa catedral. Então rezem pela alma dele, pela alma de Dom Daniel, para que tenha o descanso e a luz eterna. Vamos então, irmãos e irmãs, rezar a Nossa Senhora, confiar a ela a semana que se inicia. Também lembrando que vocês vão receber o jornal da diocese ao final, então procurem ler, acompanhar ali os assuntos que estão sendo apresentados no jornal da nossa diocese, e vamos lutar, né, e rezar pela vida, contra o aborto, né, que está de novo aí rondando a nossa realidade. Às vezes vem por um meio, às vezes vem por outro, mas sempre ele está aí rondando. Nós temos de lutar contra isso, porque toda vida humana é sagrada, inclusive as vidas que não nasceram, as crianças que ainda estão no útero de suas mães. Então rezemos, fiquemos de olho para que esse tipo de coisa não seja aprovado, e pior ainda, né, que não seja aprovado pelas pessoas, porque se eles querem criar leis, criar situações, eles acabam criando, infelizmente. Mas que nós, né, tenhamos a consciência de que isso é um grande pecado e que as pessoas, a nossa sociedade jamais se incline para essa mentalidade, né, de aprovar, de normalizar essa prática tão cruel que fere e destrói a vida humana. Se nós temos de ter piedade de quem faz o mal, né, imagina de uma criança inocente que nem nasceu ainda. Se temos de perdoar aqueles que nos fazem o mal, como Jesus nos ensina, imagine a nossa atitude diante de uma criança que está na barriga da sua mãe. Então, precisamos da compaixão e, por isso, combater esse tipo de coisa. Vamos rezar a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida,
Foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores dessa terra, roga pelo povo que seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Matias TV, rede web de comunicação, apresentou Santa Missa em seu lar. Oferecimento ABC Rede TV, Grupo Guerra, Lojas dos Retalhos, 51 anos de história. Rede Multidrogas Drogalim, Tupi Paulista. Supermercados São João, o nosso supermercado. Dr. Nedécio e Família. Júlio Sucatas, compra de metais. Serralheria Marçom, estruturas metálicas e portões eletrônicos. Festari Kits, Peg e Monte, na Avenida 9 de Julho, centro de Tupi Paulista. Bendita Fome, comida caseira. A Associação Comercial de Tupi Paulista. Jornal O Semanário. E Tecvim, soluções em informática. Você sabia que pode patrocinar as nossas transmissões? Junte-se a nós. Ligue 99812-5844. A sua parceria contribui para a expansão do Evangelho. Acesse nossos canais Facebook e YouTube Matias TV.